Pessoal, chegamos aqui à nossa terceira aula. Nessa aula nós vamos falar sobre as sinalizações de emergência. Colocamos aqui iluminação de emergência, agora nós vamos colocar a sinalização de emergência, ou seja, nós vamos colocar as placas principais indicando saída, rota de fuga. Aqui no nosso template, nós vamos simplesmente acionar o comando, ó, arquitetura, componentes, né? Vamos inserir um componente, basta clicar aqui. E vamos selecionar, vamos escrever aqui qual é a placa que a gente quer colocar. Por exemplo, eu quero colocar aqui uma S1. S1. Se eu coloco S1 aqui, eu tenho várias placas aqui que começam com S1, S10, S1. Tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, a placa de saída, um S12, ó, pode ser um S12 aqui, ó, uma placa de saída. Saída com seta, tá, com a porta e seta, ou somente a saída. E basta vir aqui, ó, e escolher onde que você quer ela. Olha, eu quero nesse plano, nessa parede aqui. Então eu venho aqui e coloco nessa parede. Clico aqui e a placa é inserida. Qual que é a altura que está essa placa? Novamente, a gente vem aqui, vou criar aqui uma câmera. E eu tenho aqui a minha placa. Percebam que ela está numa altura bem abaixo da parede, assim como estava também a iluminação. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar a placa e indicar qual que é a altura que eu quero ela. Eu quero 2,30. Então, a minha placa será elevada. Então, agora eu tenho uma placa de saída na altura correta. Eu posso, inclusive, trocar essa placa. Então, tem vários modelos de placa. Eu tenho a placa de saída S14, que é a sinalização com símbolo de porta. Eu tenho aqui também essa saída, a escrita saída, o símbolo de porta e também a seta. Então eu posso escolher qual é a placa que melhor me convier para colocar aqui nessa saída. Eu vou deixar aqui uma S14 mesmo, S14. Ok. Uma vista em planta, eu vou visualizar essa S14 aqui, saída. Ok, feito isso, eu vou colocar as demais placas. Eu posso inserir essas placas, CS, venho inserir. Essas placas elas devem ser inseridas necessariamente numa superfície. Então eu vou indicar aqui essa parede, clico na parede, vou zerar esse valor de elevação, ó, clico nessa parede. E aqui eu tenho a placa de saída. Porém, aqui não é uma placa de saída. Aqui vai ser uma placa S1 ou S2. Nesse caso aqui, a seta à direita vai ser S1. Seta à direita. Do outro lado eu vou colocar então uma S2. Venho aqui, vou selecionar. Está em ordem numérica. Uma S2, seta à esquerda. E eu vou colocar aqui na parede a seta à esquerda. Qual que é a distância que tem que ter essas placas? Também, igual a iluminação, 7,5 metros. Então eu vou marcar, vou verificar se a melhor locação dessas placas é nessa posição mesmo. Então eu venho aqui anotar, linha de detalhe. Vou criar uma circunferência aqui, raio 7,5 metros e colocar aqui na minha placa. Eu tenho essa placa aqui. Tenho essa placa que pode ser mais longe, mas ela pode, não significa que deva ser mais longe. Mas se eu colocar aqui uma circunferência de raio 7,5 metros, vai cumprir o que eu preciso? Olha só, colocando aqui 7,5 metros, ficou uma área aqui, tá? Essa área até passa, essa área não, até no corpo de bombeiros eles não são tão exigentes assim. Mas eu posso mover a minha placa um pouco para cá, e não ter esse problema. Então, nesse caso aqui, ó, percebam que eu coloquei as placas de sinalização. O meu ambiente ficou correto, ficou bem sinalizado. A rota de fuga, então quem está desse lado aqui, olha essa placa, sabe que a saída de fuga é para cá. A mesma coisa, quem está desse lado sabe que a rota de fuga é para cá. E eu preciso, por exemplo, aqui indicar uma rota de fuga. A pessoa
que estiver saindo dessa porta aqui vai ser direcionada para onde? Para essa saída de emergência. Então aqui eu vou colocar uma S1 logo aqui na frente. É possível colocar uma S1 aqui? Também não sei. Aqui é uma divisória? Talvez seja. Vou colocar uma S1 aqui. Vou zerar esse valor. E vou colocar essa S1 aqui. Então logo aqui na frente, quem estiver saindo aqui já vê essa placa logo de cara. E vai ser direcionado para essa saída de emergência aqui. Então, o que eu vou fazer? Coloquei aqui. Eu vou ter que ter uma outra placa? Certamente. Qual que é a distância que eu tenho que ter essa outra placa? Vou medir aqui de novo, 7,5 metros. Tá aqui. Então eu sei que mais uma placa aqui já vai resolver. Aqui é uma janela. Será que cabe uma placa aqui direcionando para lá? Tá? Isso depende muito do projeto. Então eu vou imaginar que que essa janela tem um peitoril de 1,10 e tem uma altura de 1 e vou colocar uma placa aqui. Placa aqui. Essa placa está 1,80 m, essa placa tem que ser mais alta, 2,30 m. Eu posso inclusive fixar todas elas a 2,30 m. Já posso colocar isso aqui mais alta, também 2,30 m. Aqui eu tenho placas de sinalização de escada, então eu vou colocar aqui uma placa. Vou selecionar, sempre selecionando aqui em propriedades, escada direita abaixo. Então se eu vou colocar nesse sentido, por onde que eu vou descer aqui nessa escada? Então é por aqui. A placa tem que estar aqui, então ó, essa placa, escada direita abaixo. A colocação de placa, então, a gente vê que é muito simples mesmo. Tão simples quanto a colocação de uma iluminação de emergência. É necessário, logicamente, conhecer os vários tipos de placas e aonde elas podem ser colocadas. Por quê? Não é somente esse tipo de placa aqui. Essa aqui é uma placa de orientação e salvamento. Mas existem outros tipos de placas aqui. Ó. Placas de mensagens escritas. Tá? Lotação máxima, sistemas de segurança. Tá? M1, M2... Tem placas eu tenho, por exemplo, aqui placas de sinalização de equipamento, que seriam alarme sonoro, nós temos aqui alarme de incêndio, bomba de incêndio, telefone, extintores, mangotinhos. Então eu posso colocar essas placas separadamente. Abrigo de hidrante, depois nós vamos colocar uma placa dessa quando nós inserirmos o hidrante. No próximo vídeo nós vamos ver a parte de identificadores, tá? Até agora nós colocamos essas placas, nós colocamos iluminação, mas como é que nós vamos identificar essas placas e essa iluminação? E até mesmo os hidrantes e outros elementos. Como é que nós vamos fazer para identificar esses elementos? Então a gente vai ver isso num próximo vídeo, mas nós podemos colocar aqui uma placa de sinalização. Ó, com o Tab eu mudo aqui a orientação e utilizando... Vou criar uma outra câmera aqui. Deixa eu voltar para a vista. Vou criar uma outra câmera nesse ponto. Para a gente visualizar exatamente essas placas. Vou colocar mais longe aqui. Essa placa está alta. Deixa eu abaixar ela aqui. É 0. Pronto. Ok. Tranquilo. Então aqui eu tenho uma placa de sinalização de hidrante. Então o template tem diversas placas, basta procurar aqui o nome da placa, o tipo de placa e você pode alterar. A placa anti-chama, seta na diagonal, direita. São placas de sinalização de equipamentos. Antes que eu me esqueça, eu quero apresentar a quantificação. A quantificação aqui é feita automática. Eu vou abrir aqui um detalhe, uma prancha de detalhes, e olha só, as placas aqui ó, são quantificadas automaticamente. Vou dividir em duas telas aqui, isso, e vamos ver isso acontecendo. Eu tenho aqui uma S1, vou colocar aqui uma placa nova, vou colocar uma placa diferente aqui, vou colocar uma placa, vamos escolher qualquer uma aqui, só para ver a quantificação. Ó, escada direita acima. Olha o que acontece. Tirou essa aqui e colocou uma escada direita acima.
O que tem duplicado? Essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui tem 3. Então vamos colocar uma outra placa. Basta substituir a placa. Ó, seta acima direita. Tá aqui, seta, ó, saída de emergência, seta acima direita. Então a quantificação é automática. Enquanto no AutoCAD você tem que fazer tudo manualmente, tá? Aqui não, aqui você já tem tudo prontinho automaticamente. Então, se você tem alguma dúvida, já coloca aqui na descrição. Vamos conversar a respeito da utilização desse template de bombeiro. Por enquanto é só, e no próximo vídeo nós vamos aprender a identificar esses elementos.